irmãos e irmãs, servindo e glorificando o nome de Jesus, amém? Bom, hoje nós estamos continuando a nossa série Imitadores de Deus, agindo como Jesus. E nessa série nós estamos refletindo as reações de Jesus diante de diversas situações e pessoas. E hoje vamos mergulhar na história de um homem. E nessa história, na história deste homem, tem muitas coisas que a gente pode aprender com ele. Na história dele tem muitas coisas que podem nos inspirar. E talvez você até se surpreenda. Por quê? Porque essa história pode ser a sua história. Então, gostaria que os irmãos lessem comigo Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Enquanto você procura, quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esta oportunidade de compartilhar mais uma porção do Evangelho com os meus irmãos e irmãs, com todos que estão aqui na nossa igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo dê iluminação, luz para o nosso entendimento, e que o nosso coração possa queimar ao ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, Lucas 6, a partir do verso 12, diz assim: daqueles dias, Jesus saiu para a montanha a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus, ele tinha esse hábito, a oração. No verso 13, quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, as quais também deu o nome de apóstolos. Então, depois de uma noite de oração, Jesus desceu e estava determinado a escolher 12 homens para uma grande missão. Amém? 14. Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a se tornar traidor. O homem na qual eu estava falando é Tomé. Hoje eu quero pensar com vocês a história de Tomé. Olha que interessante, porque quarta-feira, quem esteve quarta-feira aqui no culto de oração? Foi uma bênção, irmãos. Se você não está vindo no culto de quarta-feira, você está perdendo muita coisa boa aqui. E no culto de quarta-feira a gente pensou a história de João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Mas que não nasceu o discípulo amado ou o apóstolo do amor. Ele nasceu João. E aí ele foi transformado. Porque até então ele era impossível, ele era uma pessoa totalmente, vamos pensar assim, temperamento complicado e até violento, ambicioso, mas foi transformado pelo amor e se tornou discípulo amado. E Tomé também teve a sua vida transformada por Jesus. Tomé, esse homem que foi chamado como discípulo, apóstolo, ele foi um discípulo assim, missionário. A tradição vai nos dizer que ele fez missões na Síria e na Índia, e teve um final bastante violento, porque a tradição vai dizer para nós que por conta das suas pregações, seus ensinos, algumas pessoas da realeza da Índia se converteram, e por conta disso muita gente ficou furiosa, e ele morreu atravessado por lanças. Tanto que se você for estudar um pouco da tradição, vai ver que Tomé ele é representado por algumas lanças. E Tomé, ele foi um cara que viu as maravilhas de Deus. Tomé não foi um discípulo distante. Ele caminhou com Jesus, viu com seus próprios olhos o poder de Deus se manifestando diante dele. E aqui eu quero te chamar a atenção para essas maravilhas na qual Tomé e os discípulos de Jesus tiveram
essa experimentação com seus próprios olhos, verem as maravilhas de Deus. Nós temos aqui em João 5 o milagre da cura de um paralítico, um homem que estava há 38 anos vivendo sem andar para lugar nenhum, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele diz assim: não tem quem me leve ao tanque de Betesda, na qual muitas pessoas tinham aquela ideia que tinha uma cura milagrosa ali. E Jesus falou para ele: você quer ser curado? E ele sim, olha, eu quero, mas não tem quem me leve para esse tanque. E Jesus falou para ele: levanta e anda. E aquele homem foi curado. E os discípulos viram esse milagre, essa maravilha. Nós também temos João 9, a cura do cego de nascença, na qual Jesus estava andando com os seus discípulos. E alguns perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse dessa forma? E Jesus faz uma coisa meio que inusitada ali. Vocês conhecem a história. Ele, com a sua saliva e um pouco de lama ali, faz uma espécie de lodo e coloca nos olhos daquele cego e fala para ele se lavar o tanque, e ele é curado. João 6, todo mundo conhece bem essa história. Jesus estava diante de uma grande multidão. E os discípulos: como nós vamos alimentar esse povo? E aí começou-se ali certos questionamentos em relação a isso. E foi apresentado para Jesus um menino que tinha o quê? 5 pães e 2? E aí Jesus fez a grande multiplicação, alimentou o povo e ainda sobrou. Uma maravilha. E Tomé estava lá, e os discípulos estavam lá, vivenciando as maravilhas de Deus. Marcos capítulo 4, Jesus acalma a tempestade. Isso aqui é impressionante. O barco estava sendo agitado pelas águas fortes, pelos ventos fortes, e Jesus estava fazendo o que, gente? Dormindo, descansando. Quem costuma descansar quando tudo está ficando difícil? Levanta a mão. Ou você fica perturbado? Jesus ali estava tirando ali uma soneca, podemos dizer assim. E os discípulos estavam desesperados, atormentados. Mestre, não te importas que a gente pereça aqui? E Jesus se levanta, repreende os ventos, repreende as águas, tudo fica calmo, tudo fica tranquilo. E ainda repreende os discípulos. E eles ficam maravilhados. Quem é este que acalma o vento, que acalma as águas? Quem é este que o mar o obedece? Quem é este? Mateus capítulo 14, Jesus anda sobre as águas. No meio da madrugada, Jesus andando sobre as águas. É um fantasma. O que está acontecendo aqui? Meu Deus! E Jesus: olha, gente, não precisa ter medo não, sou eu. Simplesmente assim, andando sobre as águas, na madrugada, no meio de uma tormenta. E Pedro: eu quero ir aonde você está. E naquela direção, ele foi. Mas, reparando as circunstâncias, os elementos da circunstância, duvidou e começou a se afundar. Senhor, me salva. Jesus estende a mão. Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Outra coisa que chama a atenção aqui, Marcos 5, a libertação de endemoniados. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, são maravilhas que Tomé e seus discípulos vivenciaram, viram com seus próprios olhos. Eles olharam os ensinamentos de Jesus de uma forma que a gente aqui, que todos nós estamos aqui, não tivemos essa experiência. E nesse encontro, Jesus vai para uma região, encontra um homem possuído por muitos demônios. Ele expulsa esses demônios. E detalhe, esse homem vivia como um louco no meio de túmulos. E Jesus, ao expulsar esses demônios e manda para alguns porcos, esses porcos caem no abismo, e aquele homem volta para o seu juízo perfeito. Olha o tamanho dessa maravilha. E por último aqui, João 11, a ressurreição de Lázaro. E todos vocês aqui conhecem super bem essa história.
Então, quando olhamos para a trajetória de Tomé, percebemos que ele não começou como um homem cheio de dúvidas. Ele começou como, gente? Um homem esperançoso. Um homem que estava diante das maravilhas de Deus. Ele ouviu da própria boca de Jesus os ensinamentos que arredatam o nosso coração. Ele estava esperançoso diante do Messias, diante do Senhor dos Senhores, o Mestre da vida. Ele estava diante de Jesus e tinha uma esperança de um mundo melhor, uma esperança sem dor, sem sofrimento, de cura, libertação e palavras de vida eterna. Ele estava esperançoso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para João, capítulo 11, a partir do verso 6. João 11, 6. Diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, preste atenção nisso: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Olha que interessante. Nós estamos falando, se você prestar atenção, nos dias de Jesus, a Galileia tinha mais ou menos essa região. Tenta colocar na sua cabeça, coloca aqui o próximo slide. Tinha um mapa que era mais ou menos assim. O norte ficava a Galileia e no sul ficava a Judéia. Jesus estava no norte, onde a gente pode observar que lá era um lugar de liberdade, lá era um lugar de segurança, lá Jesus tinha uma certa popularidade, Jesus era bem visto, Jesus era bem recebido nas casas e nos lugares. Mas no sul, na Judéia, já tinha perseguição, risco e uma oposição muito forte contra a pessoa de Jesus. Então veja que era uma área mais tranquila na Galileia. Não tinha um domínio, um controle dos líderes religiosos e muito menos ali do Império Romano. Não era tão feroz ali no controle. Mas na região do sul o negócio já ficava mais difícil, porque era um centro religioso, político, onde Jerusalém era o centro sagrado e era um lugar muito visto por todo o império. Era um território dos fariseus, era o território dos escribas, era o território dos sacerdotes, ou seja, um lugar hostil e de perseguição em relação à pessoa de Jesus. Então, você consegue entender por que os discípulos ficaram espantados quando Jesus disse que queria voltar para lá. Mas mestre, lá é um lugar muito difícil. E o Senhor quer voltar para lá. E aí, meus irmãos, é neste momento que Tomé se destaca, dizendo: vamos também para morrermos com Ele. Lá no verso 16 ele vai dizer isso. Então vamos com Jesus para morrer com Ele. Aonde? Lá na Judéia, lá em Jerusalém. Mostrando que naquele instante, Tomé era um homem corajoso, esperançoso, mas também era um homem corajoso. O texto é muito claro. Tomé estava disposto a sofrer, a passar por uma certa perseguição para acompanhar Jesus, para seguir Jesus. Vocês entendem isso, sim ou não? Então veja que ele era esperançoso, ele era corajoso. E logo após a decisão de voltar à Judéia, Jesus e seus discípulos vão até Betânia, onde quem? Onde Lázaro, seu amigo, havia morrido. Quando Jesus chega, Lázaro já estava no túmulo fazia 4 dias. E o que a ciência fala de um corpo que está 4 dias morto? Primeira coisa que começa a acontecer, a pele começa a escurecer e ficar esverdeada. Depois, o corpo começa a ficar inchado devido à formação de gases internos. Terceiro,
começa a surgir um mau cheiro por conta da decomposição. Os tecidos moles já começam a se degradar. E por último, isso é acelerado devido ao clima quente da região. Então, vocês podem colocar na cabeça de vocês aí que Lázaro estava mortinho da silva. E Jesus chegou lá. As irmãs Marta e Maria estavam em luto. Mas Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é uma declaração muito forte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele realiza um dos maiores milagres de todo o Evangelho: a ressurreição de Lázaro. Simplesmente um homem que estava morto há 4 dias volta a viver. Tomé, que havia dito: vamos para morrermos com ele, vê com os seus próprios olhos a vida vencendo a morte. Lembra disso? Tomé disse: vamos com ele. Então ele acompanhou Jesus. E quando chegou lá, Jesus foi para a região, ressuscitou Lázaro. E onde estava Tomé? Enxergando, vendo aquilo com os seus próprios olhos. Jesus ressuscitando Lázaro. O milagre de Lázaro provoca uma reação muito grande no coração de todos que estavam presentes ali, principalmente no coração dos líderes religiosos, que ficaram extremamente preocupados e começaram a pensar: isso vai dar ruim, isso vai ter um problema muito sério aqui. Eu acho que a gente é melhor se aprontar, começar a pensar como nós vamos desfazer isso, porque o que esse homem está fazendo não é correto, dizendo eles. Começaram a pensar e tramar a morte de Jesus. Você conhece o texto. E muitos creram em Jesus. E muitos ali decidiram agora confiar plenamente em Jesus, porque eles estavam vendo as maravilhas de Deus. O texto diz que a partir dali, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, e se retirou para uma região próxima ao deserto. E a partir daí, o ministério entra em uma reta final. O que acontece em João 12? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Imagine você, Jesus entrando na cidade de Jerusalém, lembrando que Jerusalém é uma cidade sagrada, muito importante para os líderes e a política da época, e o povo cantava e declarava que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que há de vir, que Jesus era o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Era uma explosão de emoções acontecendo ali, era muita alegria, todos ficaram maravilhados, mas os discípulos estavam muito tensos com tudo aquilo, porque sabiam que em Jerusalém o negócio ia ficar feio. Então, ao mesmo tempo que eles estavam muito felizes e cantando ali, tinha uma tensão, uma preocupação, uma vigília em relação à pessoa de Jesus. Já em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos na última ceia. E ali Jesus volta a falar novamente da sua morte. Jesus começa a falar do perigo de estar ali. Jesus começa a falar que tinha que se cumprir a promessa, que tinha que se cumprir a palavra de Deus. E ele começa a mostrar, através de lavar os pés dos discípulos, a humildade, a honra, o serviço às pessoas. Ali ele deixa muito claro que ele veio para servir e não ser servido. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que naquele tempo tinha-se um imaginário muito forte na cabeça do povo, que o Messias seria aquele que iria montar num cavalo enorme, e iria dominar e derrotar todo o Império Romano, ia se colocar no trono. Mas não era isso que aconteceu e não é isso que estava acontecendo ali.
E na ceia, Jesus declara que a sua morte é necessária. E também fala na ceia que um daqueles ali iria o trair. Em João 14, Jesus confronta os discípulos, ao mesmo tempo que ele conforta também os corações. Porque no meio desse caminho todo de Jesus, os enigmas, as parábolas, os ensinamentos, traziam uma certa preocupação. E muitos ficavam ali questionando as palavras de Jesus. Ficavam preocupados com aquilo. Jesus vai... Por que ele está falando isso? Por que ele está dizendo que vai morrer? Por que ele está dizendo que ele tem que se entregar? Não, isso não pode acontecer. E aí, Tomé volta a falar novamente aqui, ó. João 14:1 diz assim. Na verdade, Jesus diz para os discípulos: não se turbem, não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Ou seja, fiquem tranquilos, acalmem o coração de vocês, creiam nas minhas palavras, creiam em Deus, creiam que o Pai me enviou, creiam que isso é preciso, creiam que isso é necessário, creem, confiem em mim. E aí Tomé aparece novamente, no verso 5 do capítulo 14 diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então, o esperançoso, o corajoso, agora está confuso, está inseguro. Mas a resposta de Jesus, ela é rebatadora para nós. O que está escrito em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a resposta de Jesus para Tomé. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei como entender o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, meu filho. Jesus é o caminho para todos aqueles que estão confusos e perdidos. Jesus é a verdade para todos aqueles que vivem e agem pela mentira, ou que vivem uma vida de mentira. Jesus é a vida para aqueles que estão caminhando para um caminho de morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Tomé está confuso. Tomé está inseguro. Depois daquele episódio, Jesus vai ao jardim de Getsêmani. E logo após de ser traído por Judas, mesmo após prometerem fidelidade, todos os discípulos, inclusive Tomé, abandonam Jesus e fogem. Olha o que está escrito em Marcos 14:50. Então todos o deixaram e fugiram. O texto é muito claro. Jesus foi preso, julgado, crucificado, morto. Todos o abandonaram, fugiram. Mestre, eu estou com você. Mestre, nós vimos as maravilhas. Mas o texto diz: então todos os deixaram e fugiram. Então nós temos agora o Tomé, o incrédulo, esperançoso, corajoso, confuso e agora incrédulo. João 20, a partir do verso 24. Tomé, chamado de Dimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os discípulos
Me disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eu preciso tocar para crer. E muitos de nós aqui, ou estão passando por isso, ou já passaram por isso. Eu preciso ver para crer. Verso 26. Uma semana mais tarde, 8 dias aproximado, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eu sou apaixonado por essa expressão, paz seja com vocês. E entendo uma coisa muito significativa aqui. Essa paz não era para mudar necessariamente as circunstâncias que os discípulos estavam vivendo, mas para mudar o estado do coração e da mente dos discípulos. Escute isso. Eu não sei como é que estão as circunstâncias da tua vida. Eu não sei se você está passando por uma crise financeira, emocional, psicológica. Eu não sei como é que está seu casamento. Eu não sei como é que está a tua vida profissional. Eu não sei se você anda perturbado, com medo, assustado, inseguro. Mas a minha oração hoje é que a paz de Jesus esteja sobre você. É que a paz de Jesus preencha o seu coração e a sua mente, assim como foi aqui. Irmãos e irmãs, coloca no seu imaginário agora. Jesus, inocentemente, foi dilacerado, crucificado, assassinado. A esperança se foi. O que vai ser de nós agora? Como vamos viver? Para onde vamos? Então eles se reúnem em um lugar, trancam as portas e as janelas. Há um medo muito grande dos judeus. O que eles vão fazer com nós? Eles fizeram com Jesus o que vão fazer com a gente. Mas Jesus aparece na sala e diz: paz seja convosco. A minha oração é que Jesus apareça na sala da tua casa e diga: paz seja convosco para você. Que Jesus apareça no seu escritório, paz seja convosco. Que Jesus apareça no corredor, aonde você passa todos os dias, e seja paz com você. Para mudar o seu coração, mudar a sua mente. Não é para mudar as circunstâncias. Porque muitas vezes Deus usa as circunstâncias para tratar o seu caráter, o seu coração. E isso é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Dói, é difícil, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Verso 27, e Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, Tomé. Vocês conseguem imaginar isso? Eu fico pensando a expressão facial de Tomé. O espanto nos olhos. O coração extremamente acelerado. Um silêncio invadindo aquele lugar. Mas um silêncio de paz. E Jesus, toca aqui, Tomé. Coloca a tua mão do lado da minha. Tomé está ali parado diante de Jesus. Jesus olha para Tomé e diz: não seja incrédulo, seja crente.
Não duvide. Creia. Olha que toque. E Moisés e Tomé, com a sua voz, imagino eu, embarganhada ali, daquele espanto, daquele impacto de Jesus ressurreto na sua frente. E ele diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Uma das maiores declarações do Novo Testamento. Todas as vezes que Jesus é revelado a nós, todas as vezes que Jesus aparece para nós, todas as vezes que Jesus nos encontra, só existe uma única reação: se prostrar e reconhecer a totalidade da sua grandeza, a sua divindade e o seu senhorio. Meu Senhor e meu Deus. Essa é a declaração de Tomé, que ficou maravilhado diante de Jesus. Então acompanha comigo aquele jovem esperançoso que viu de perto as maravilhas de Deus através da pessoa de Cristo. Irmãos, atenção aqui, são 3 anos. E em 3 anos ele ficou esperançoso, corajoso, confuso, incrédulo e maravilhado. É a nossa história, é a minha história, é a sua história. Quantos de nós não ficamos esperançosos, cheio de esperança a ouvir uma palavra, a cantar um louvor, a ser abençoado pelas benesses de Deus? Quantos de nós não ficamos corajosos para enfrentar os desafios do dia a dia, quando recebe aquela palavra de poder, aquela palavra de ânimo? Quantos de nós não ficamos confusos diante do dia mau, diante da dor mais dolorosa? Porque Deus levou quem o amava, porque Deus fez isso comigo, porque Deus deixou esse acidente acontecer, e ficamos com dúvidas, inseguros e confusos. Quantos de nós não ficamos incrédulos? Isso é impossível. Deus jamais ouvirá a minha oração. Deus jamais abrirá essa porta para mim. Quantos de nós? Mas também ficamos maravilhados quando ouvimos o testemunho de cura de alguém, quando Jesus cura a gente, quando Deus fala diretamente com a gente. Quantos de vocês aqui já saíram por aquelas portas e disse: parece que a palavra foi para mim, pastor, porque Deus falou comigo. E você ficou a semana maravilhado com aquilo. É a nossa história. Tomé, somos eu e você. Entenda de uma vez por todas: dúvida não é pecado. Persistir na incredulidade, sim. E talvez alguns que estão aqui, ainda que estejam vindo de domingo a domingo à igreja, ouvindo testemunhos, ouvindo a pregação, persiste na incredulidade. Deus agindo ao seu redor, Deus agindo em cima, embaixo, de todos os lados. E o comedor de feijão insiste na incredulidade. A palavra está aberta, é pregada, louvores são cantados, testemunhos.
Deus agindo de maneira extraordinária em nosso meio, e ela insiste na incredulidade. Hernande Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim: se uma pessoa realmente cética, como Tomé, se convenceu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas. Quem entendeu, diga amém. E aí, meu irmão e minha irmã, quantas desculpas, hein? Quantas desculpas você vai continuar dando para Deus? A sua falta de comunicação, a sua falta de comprometimento com a igreja, a sua falta de compromisso com a sua família. Quantas desculpas você ainda vai dar? Quantas vezes ainda você vai terceirizar as responsabilidades que Deus te deu? Seja no ministério, seja na sua vida familiar, seja no âmbito profissional, é você. Não é porque é tão difícil, pastor. É porque você não conhece a minha família. É porque você não conhece como é meu dia a dia. Meu irmão, se a gente ficar nesse negócio, a gente vai voltar na criação de Adão e Eva. Porque todo mundo aqui tem uma vida, sim ou não? Todo mundo aqui tem problema, sim ou não? Todos aqui têm seus desafios diários. Mas o que nos move é a pregação do Evangelho. O que nos move é o nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. O que nos move é a presença de Deus, o que nos move é o Espírito Santo, o que nos move é acreditar e confiar na soberania de Deus e na sua palavra. É isso que nos move, é isso que alimenta a nossa alma, é isso que sustenta a nossa vida. Por isso que Moisés foi muito claro quando disse para Deus: eu não seguirei se o Senhor não vier comigo. E olhe que Moisés, ele estava com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus está ali, sim ou não? Mas mesmo assim ele diz: o Senhor tem que vir comigo. Ou seja, eu quero caminhar lado a lado com o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu universo. Eu quero que o Senhor seja tudo o que eu sinto e o que eu penso. Que de manhã o Senhor seja o meu primeiro pensamento, seja a luz em minha janela. Eu quero que o Senhor seja tudo que há em mim. O ar que eu respiro, tudo seja o Senhor na minha vida. Blaise Pascal, um filósofo que eu gosto muito, também diz algo muito interessante. Ele diz assim, coloca aqui na tela por favor: eu acredito naqueles testemunhos cujo pescoço é cortado. Praticamente todos os apóstolos e líderes cristãos morreram por causa da fé. E fica difícil acreditar que esse tipo de autossacrifício seria feito para sustentar uma mentira. O Evangelho não é uma mentira. Jesus não é uma mentira. A ressurreição de Jesus não é uma mentira. A palavra de Deus não é mentirosa. Nós vivemos e nos movemos por uma verdade absoluta. Nós nos movemos diante de uma verdade que está acima de tudo, amém? Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte.
João 20, que é o nosso texto base aqui, no verso 29, quando eu estava meditando durante a semana, veio no meu imaginário uma coisa incrível, irmãos. Porque Jesus estava ali diante de Tomé. Como é que Jesus reagiu ao fraco na fé? Com acolhimento, com paciência, com amor. Jesus reage ao fraco na fé com misericórdia e graça. No verso 29, é como se Jesus atravessasse os tempos e olhasse para mim e para você, que estamos aqui hoje, 2025. E no verso 29 ele diz assim: porque me viste, creste. Aí ele fala da gente. Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Quem é bem-aventurado aqui? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você creu na morte e na ressurreição de Jesus. Você é feliz, você é bem-aventurado. Há um propósito para a sua fé. Há uma missão para você. Há um sentido para a sua existência. Apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz: se você não crê na ressurreição, vã é a sua fé. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, vã é a nossa fé. Não há sentido isso aqui. Olha o que Jesus diz aqui: porque me viste e creste, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Trouxe um livro aqui que me ajudou muito no seminário, porque eu sempre fui Tomé, eu sempre perguntei muito, eu sempre questionei muito, eu sempre tirava do sério meus professores do seminário, eu tinha muitas perguntas, e uma das questões era a ressurreição. Eu queria entender mais, eu queria me aprofundar mais. Quando eu conheci um dos maiores ateus do nosso tempo, que hoje é cristão, amém? E ele diz uma coisa muito interessante, coloca aqui na tela, por favor. Ele diz assim: eu tinha estudado a história, carimbado a arqueologia, tirado minhas dúvidas e analisando as respostas com a mente mais aberta possível. Agora eu tinha chegado a um ponto crítico. Todas as perguntas sobre a ressurreição de Jesus, do Jesus histórico ao Jesus Deus, Filho de Deus, Filho do homem. As mentes mais intelectuais, as mentes mais brilhantes do mundo aqui. E este homem, um jornalista investigativo. Se você não sabe o que é um jornalista investigativo, é aquele que vai nos mínimos detalhes das coisas. E não se cansa até encontrar a verdade. Então ele diz: agora eu tinha chegado a um ponto crítico. Todas as provas da minha frente, todas as verdades, o evangelho está escancarado na minha frente. É como se Jesus tivesse chegado para ele e dissesse assim: toca aqui, coloca a tua mão do lado da minha,
Não seja incrédulo, seja crente. E ele diz, as provas pareciam claras, a única questão que estava era, o que eu faria com elas? Eu tenho uma pergunta para você hoje. Jesus ressuscitou. O que mais você precisa para crer? O que você precisa? Você pode se colocar de pé? Você que está aqui e entendeu essa palavra, já faz um tempo que você anda incrédulo, já faz um tempo que você não crê de verdade. Chegou o momento de você reconhecer de uma vez por todas que Jesus é real, que Jesus é de verdade, que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Eu pergunto para você hoje que não é crente, para você que ainda não declarou com a sua boca e confessou com o seu coração, eu pergunto para você hoje, diante dessa pregação, diante da história de Tomé, eu pergunto para você, o que mais você precisa para crer? O que Jesus precisa fazer? E Ele já fez. Que foi morrer por você, no seu lugar, no meu lugar. Existe alguém aqui em nosso meio hoje, que recebeu essa palavra em seu coração, e quer entregar a sua vida a Jesus? Levante suas mãos.